Gente, toda vez que eu converso com alguém, não só assim quando sou convidado a trazer uma palavra, mas quando eu converso, em momentos informais assim, eu sempre crio alguma expectativa. E eu gostaria de dizer para vocês, criem alguma expectativa, não por causa de mim, mas porque a palavra de Deus vai ser exposta, e quando a palavra de Deus é exposta, algo não só aliás, pode transformar nossa vida, se nós deixarmos com que isso aconteça. Então, antes de começarmos ainda, antes de eu expor a palavra junto com vocês, nós vamos ler juntos. Eu gostaria de orar com vocês e, junto com vocês, abrir meu coração para que a fé transforme essa palavra em prática nas nossas vidas, tá? Convido vocês a se colocar de pé mais uma vez. Senhor Jesus, damos graças a Ti por este momento onde nós podemos estar juntos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é o que nos traz aqui nessa noite. Senhor, nós já Te adoramos, nós já colocamos a nossa voz, o nosso corpo todo, Senhor, à Tua disposição, através da nossa adoração, desse momento de louvor que nós tivemos. E agora nós cremos que a Tua palavra, ela é capaz de penetrar o mais profundo do nosso coração, de transformar o nosso interior através da prática, Senhor, da Tua palavra. E nós Te pedimos, Senhor, que nada impeça que a Tua palavra hoje chegue aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro declarando liberdade neste lugar, eu oro declarando a Tua vida, Deus, a Tua presença aqui neste lugar, e nada, Senhor, nenhum intento maligno vai fazer com que essa palavra não prospere em nossos corações, porque a Tua palavra sai para que ela gere fruto, e fruto que permaneça em nossos corações. Então, em nome de Jesus, nós já pela fé recebemos o que a Tua palavra tem para fazer em nossas vidas hoje. Com a fé nós recebemos a Tua palavra. Amém, amém. Isso aí. Gente, vocês podem sentar. Quem quiser sentar mais perto pode sentar. Quem quiser ficar de longe também, eu não sou tão bonito, eu entendo, mas a Bruna gosta, a minha namorada gosta. Antes de começar, eu quero mostrar algo para vocês, tá? A maioria de vocês já sabe que eu gosto muito de ler, então eu quero indicar um livro para vocês. Eu acho legal fazer isso, tá? Eu sei que não é muito normal, mas eu gosto, para edificar a nossa fé, tá? Esse livro aqui é o Cristianismo Puro e Simples, tá? Autor C.S. Lewis, tá? Quem for melhor no inglês que eu, me perdoe. C.S. Lewis, e ele escreveu esse livro além das Crônicas de Nárnia, tá? Então, se você viu Nárnia e gostou, então entra de cabeça em Nárnia e compra o livro dele para te ler, que vai expandir ainda mais, tá? Cristianismo Puro e Simples. E para você que diz assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro para edificar a minha fé. Desculpa, gente. É meu alarme, tá? Para você que não tem, lá atrás, eu já peguei, tá? 3 livros, lá atrás, no nosso espaço jovem para ler, tá? O Anseio Furioso de Deus, Brennan Manning, eu acho que é isso. Tá? Eu peguei outros livros já, estou lendo o 3º livro já, sem pagar nada. Vou lá, pego um que está lá, e tem mais uns 8 lá. Tá? Eu coloquei alguns lá também. Então aproveite, vá até lá no Espaço Jovem, vê, tem um livro, você está rindo, né? Tem livro sobre namoro, tem livro sobre relacionamento, bem legal também. As 5 linguagens do amor, é um livro muito bom. Tu não está entendendo, estou brincando, fica tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre amor também, tá? Só que o amor de Jesus. Eu acho incrível como Jesus amou as nossas vidas de diversas formas. Esse livro, por exemplo, que eu falei, das 5 linguagens do amor, ele mostra várias linguagens de amor. Isso é um estudo feito, tá, a partir dos gregos, pouco antes de Jesus ainda. Então, eles determinaram alguns traços de personalidade, também algumas formas de linguagem de amor. Tá? Isso é um pouco mais moderno, aliás. O comportamento foi estudado antes e depois as linguagens de amor. E Jesus, ele fluía em todas as linguagens de amor. É incrível, eu estava pensando nisso antes.
Jesus, ele gostava de dar presentes. A gente não vê Jesus, por exemplo, criando, comprando um presente, mas tu já parou para pensar que o primeiro milagre de Jesus, ele deu de presente o melhor vinho da festa? Jesus foi num casamento, faltou o vinho, e ele foi lá e deu o melhor vinho no final da festa. Sabe que eu gosto de meditar também nesse milagre, porque a palavra de Deus diz que ele levou aquele vinho para ser avaliado, e a pessoa que estava avaliando o vinho disse: tu deixou o melhor para o final. Então Jesus deu o melhor presente da festa. Ele deu o vinho novo, e Ele quer repartir conosco o vinho novo nessa noite também. Você pode abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 14, 22. Estou muito feliz de hoje poder estar compartilhando a palavra com vocês. Já que eu estou falando de amor, eu quero compartilhar um pequeno testemunho rapidinho, tá? Deixa aberto ali Mateus 14, 22. Quero compartilhar rapidinho um testemunho. Hoje é um dia muito especial para mim. A minha mãe está fazendo aniversário, ela está fazendo 51 anos. E eu estou muito feliz, porque no ano passado ela não pôde comemorar como ela gostaria, né? Como eu gostaria também. Ela fez 50 anos e a gente não pôde comemorar como gostaria. Porque eu passei mal, como alguns de vocês já sabem, então eu tive que fazer um transplante, né? E a minha mãe foi a doadora. E agora, nesse ano, a gente está podendo comemorar. Então, a gente fez uma torta para ela, e a gente vai levar ela para passear, enfim. Mas eu estou muito feliz porque ela amou de uma forma incrível a minha vida. E o mais incrível é que dia 27, que é o dia que ela nasceu, gente, Deus faz as coisas, eu não sei dizer, tá? A gente só desfruta do que Deus faz. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E a minha mãe faz aniversário nesse dia, e ela me doou um órgão. É incrível, não sei dizer. Vamos ler a palavra de Deus, que é mais incrível ainda, tá? Mateus 14 e 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. É isso aí. Bom, essa palavra, ela tem falado muito comigo. Muito mesmo. E não faz dias, não faz meses, fazem anos já que essa palavra tem falado comigo. Eu tenho o costume de fazer um planejamento estratégico todos os anos. É coisa de administrador, é coisa de quem gosta de planejar, analítico, feito eu, sabe? Tipo, eu paro,
Quando chega em dezembro, eu começo a pensar no próximo ano, e aí começo a pensar o que eu quero fazer. Mas não simplesmente o que eu quero fazer. Então, eu pego e eu oro, eu tiro um tempo, e eu digo, Deus, agora eu vou começar a planejar. Mas eu planejar sozinho, eu já vi que não dá, porque eu faço isso há mais tempo, sabe? Então, teve anos em que eu planejei alguma coisa, e eu não fiz nada praticamente daquilo que eu tinha planejado. Porque eu não tinha, primeiro, colocado diante de Deus, e segundo, porque às vezes acontecem situações onde a gente não espera que algo vá acontecer, assim como no texto que nós lemos. Mas depois, eu comecei a sempre colocar diante de Deus os meus planos. E tem sido muito bom fazer isso. Mas, às vezes, a gente é pego de surpresa. E nesse momento aqui, nessa palavra, os discípulos foram pegos de surpresa também. E eu quero, junto com vocês, aprender um pouco com o que os discípulos passaram nessa noite, nesse evento aqui, tá? Podia ser uma cena construída. Sabe que eu já participei de um momento assim, não sei se alguém já fez isso, mas foi no passeio de Maria Fumaça, e aí eles planejam um assalto. Alguém já participou disso? Não? Tu já fez? Eles assaltaram? Eles entraram? Tá. Faz muito tempo, cara, eu estava, acho que no ensino fundamental. E aí a gente foi fazer o passeio de Maria Fumaça, então eles entravam assim, e na hora dá um susto grande, assim. Tipo, eles estão tocando, todo mundo feliz, de repente cria um assalto na Maria Fumaça, e eles invadem a Maria Fumaça e falam um assalto. Mas a gente, às vezes, não está preparado para algumas coisas. Não está mesmo. E nesses momentos eu percebo que aquilo que está no nosso coração é colocado para fora. Sabe, às vezes a gente consegue planejar, cuidar. Eu sou muito analítico. Então eu consigo planejar algumas coisas. Na nossa vida a gente consegue planejar algumas coisas. A gente sabe quanto a gente vai receber de salário. Então a gente fica tranquilo, né? A gente é CLT. Talvez tenha alguém aqui que seja um empreendedor. Deus te abençoe. Boa sorte, tu é muito corajoso. E que o Senhor te enche de cada vez mais coragem. Um dia eu quero chegar lá e empreender também. Recebe aí, irmão. Tá? Mas, às vezes, a gente tem que dar passos de fé, sabe? A gente tem que fazer isso. A gente não pode só ficar num lugar de segurança. A gente não pode só ficar num lugar onde é que está, tipo assim, a água está morna. Cara, é diferente ir na lagoa e ir na praia. É diferente. Tu vai na lagoa, pode até ser gostoso, tu vai uma, duas vezes, que legal, e daí fica deitado, e daí fica sentado na água, mas é tri ir no mar e ver a onda te levar para um lado, e tu não conseguir te segurar, e levar para o outro. Às vezes até é bom ver o teu irmão tomando um caldinho, dá um ânimo assim, sabe? Água morna, água parada, talvez em algum momento seja legal, mas sempre água parada, não é legal. E Deus proporcionou um momento aqui para os discípulos. Eu digo Deus proporcionou. Eu vou explicar para vocês, tá? Vamos voltar à leitura aqui. Desde o 22, tá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Cara, essa frase começa o texto. Talvez você possa acreditar, talvez você não é obrigado a acreditar igual eu. Mas eu acredito que Jesus sabia que ia ter uma tempestade. Sério mesmo, eu acredito que Jesus sabia. E que ele disse assim, meus discípulos, galera, vão dar uma volta de barco. Eu vou encontrar vocês, cara. Eu vou encontrar vocês. Mas vão dar uma volta, eu vou orar, vou relaxar, vou despedir a multidão aqui, que eu estou ensinando eles. Podem ir tranquilos. Eu vou ficar aqui, eu já encontro vocês. E entrando no barco, disse para eles entrarem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Eu não vou entrar aqui na questão de oração, tá? Mas a vida de oração faz toda a diferença na nossa vida. Eu estava falando sobre a questão de eu planejar, enfrentar desafios, às vezes é a faculdade, às vezes é dentro do nosso próprio relacionamento, tá? Eu estou num relacionamento e eu duvido de alguém aqui que está num relacionamento e que não enfrente desafios.
E que não se veja em algum momento numa situação onde tu tem que decidir ser feliz ou ter razão. Onde tu tenha que tomar uma decisão. Eu tenho que deixar meu orgulho de lado, ser humilde e olhar essa situação sobre um olhar diferente. Não há relação, não há nada que a gente não precise agir dessa maneira. A despedida multidão subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tá? Muitas vezes, assim, eu já falei aqui algumas situações, cada um de nós sabe as situações que incomodam a gente. Ou então, eu quero trazer essas tempestades como situações que trazem dificuldade para as nossas vidas. Sabe que quando eu soube que eu estava doente, tá? Eu passei 9 anos lutando contra essa doença. A maioria de vocês sabe, às vezes eu estava aqui rindo e conversando e indo em retiro e fazendo tudo normal. Mas às vezes eu não estava sempre animado, sabe? Teve várias vezes em que os desafios pareciam bem maiores que eu. Eu me lembro de algumas vezes eu chegar no meu médico, que era lá em Campo Bom, eu já ia, parecia uma sessão de tortura, parecia que eu estava indo para um quarto, assim, ser torturado, para um salão, sabe? E aí eu ia para o médico e eu olhava os meus exames antes e já... Cara, se tu for fazer um exame de sangue, não olha no Google, não tenta interpretar ele, tá? Depois de um tempo, tu vai aprendendo a olhar os exames. Hoje eu olho exames das pessoas, tudo. Também 9 anos fazendo exame de sangue a cada 15 dias. Eu olho já o exame das pessoas, já sei sobre as hemácias, os leucócitos. Eu já sei essas coisas, apesar de não estudar sobre isso. Mas tinha dias que eu chegava no consultório e eu saía de lá, parecia que tinha um fardo assim em cima de mim. Porque eu ouvia o que o médico estava me falando e aquilo virava uma tempestade assim para mim. Sabe, era uma situação onde eu podia acreditar que Jesus estava no controle, aonde o meu coração, sabe, a minha mente, não, Jesus, ele é tudo para mim, mas a nossa carne treme. Às vezes nós estamos confiando, mas a carne treme. E isso aconteceu na palavra, não aconteceu? Quando Jesus estava com os discípulos no Getsemane, ele falou o quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles queriam estar com Jesus, mas eles não conseguiam ficar acordados, eles dormiam. Tamanha a opressão que estava ali. Então, às vezes, a gente quer ser forte, mas a gente não está conseguindo. E eu passei por algumas situações assim. Vamos continuar aqui. Então, o barco estava sendo açoitado pelo vento contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Cara, eu não acredito que eles gritaram assim igual eu. Eu acho que eles fizeram um momento apelão, assim, tipo, meu Deus, saindo um para um lado, um para o outro, e meio que se batendo cabeça. É um fantasma, meu Deus. E eles acharam que era um fantasma e gritaram com medo. Eu estou fazendo uma simulação aqui bem ruinzinha. Qualquer pessoa que faz teatro sabe que os caras não iam reagir assim. Já imaginou te encontrar com um fantasma? Como é que tu ia reagir? Tu ia reagir? Tu ia cair duro e preto. Tu ia fazer o quê? Se tu passasse por uma situação dessa. Os discípulos disseram, é um fantasma, e gritaram. E sabe o que eu acho incrível aqui? Eles passaram. Os discípulos, eles ensinam várias coisas para a gente. A Bíblia ensina várias coisas para a gente. Os discípulos, eles tiveram vários encontros com Jesus. Eles viram ele fazer vários milagres. Eles viram ele multiplicar pães. Eles viram ele ressuscitar mortos, curar leprosos, curar cegos, ressuscitar pessoas. E aí, quando eles viram um vulto vindo sobre o mar, a primeira reação deles foi qual? É um fantasma. Gente, eu pergunto para vocês. Eles viram Jesus e sabiam do poder de Jesus. Vocês acham
que os discípulos já tinham visto o fantasma? O que vocês acham? Quem acha que os discípulos já tinham visto um fantasma? Cara, eles não tinham visto um fantasma, porque fantasmas não existem. Mas sabe o que acontece? O que os discípulos eram, na sua grande maioria? Qual era a profissão deles? Pescadores. E o que a gente ouve falar de pescadores? Não estudam. Hoje já tem, né? Mas na época não. E o que mais? História de pescador. Gente, isso é cultural. Pescador vinha criando lenda e lenda. Não, porque um dia meu bisavô, por parte de pai do meu tio, ele viu um fantasma uma vez. E daí vai passando de geração em geração. Quem sabe essa lenda já estava há 50, 100 anos vindo já. 200, 300 anos vindo. Quem sabe foi alguém que viveu com Moisés lá, que inventou esse negócio. Que viu um fantasma no meio do mar e foi passando, até chegar nos discípulos. Mas, gente, eles olharam um vulto vindo. E eles sabiam do poder de Jesus. Por que um fantasma? Por que um fantasma? Porque eles acreditaram mais nas lendas do que Jesus que podia caminhar sobre o mar. E agora eu pergunto para você. Eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir, nem o que eu quero ouvir. Tá? O que tu tem pensado quando surge uma dificuldade? O que tu tem dado bola? O que tu tem ouvido? Qual conselho que tem vindo à tua mente quando vem uma dificuldade? Que vai ser difícil demais? Fulano, faz uma graduação, tu vai conseguir. Não, mas não vai dar porque vai faltar dinheiro. Fulano, olha só, tu não vai ficar solteiro para sempre. Tem gente que é assim, eu já fui bem, eu sou dramático na verdade, tá? Mas eu já fui dramático nesse sentido também. Eu já fui dramático nesse sentido também. Eu dizia assim, meu Deus, será que Deus me destinou para viver igual Paulo, sozinho assim, sabe? Bem dramático, assim, não sei para que é isso. Então a gente acredita às vezes em outras coisas e não em Jesus. A gente dá ouvido para outras coisas e não em Jesus. Quando eu ingressei na faculdade, eu me lembro que eu olhei assim, tem um programa chamado, eu ia dizer Minha Casa Minha Vida, esse foi o... Mas esse negócio fica na cabeça da gente, quem está fazendo financiamento sabe, né? O Edi, tem mais gente aí, o Jean, né? Daí a gente já... O Minha Casa Minha Vida fica aqui rodeando, né? Mas eu fui fazer o ProUni, tá? E aí me disseram assim, isso aí nem existe, Mádia. E aí eu pesquisei, mas não achei nada também, porque era o ano que estava começando isso. E aí a minha mãe disse assim, Mádia, estuda porque no final do ano tem uma prova. E eu, mãe, mas não é verdade isso. Gente, sério, eu estudava chorando. Porque eu chegava da aula e daí continuava estudando, sabe? Eu amava estudar, mas não demais, sabe? E daí estudava português, matemática, essas duas coisas, assim, mais, né? Português e matemática davam uma reforçada. Mas eu quase acreditei que, na verdade, não existia esse programa. Dizia assim, não, mas depois você vai ter que pagar de novo, depois você vai ter que ressarcir tudo, daí eu quero ver. Não, fui lá, me inscrevi. Eu consegui. Passei, fiz a minha graduação, já fiz minha pós. Só que assim, na minha família, ninguém até agora, todo mundo da minha família, as gerações que passaram, ninguém, por parte de pai, por parte de mãe, ninguém fez faculdade. Então, às vezes a gente acredita nisso também. Ninguém na minha família estudou. Agora eu vou querer dar uma de superdotado e vou me graduar? Tá difícil, não tem que ter... Faculdade para quem tem muito dinheiro. Não, faculdade para quem tem vontade. Se tu quer, vai atrás e faz. Tá? Eu estou fazendo um curso na PUC de extensão de graça. De graça. Um curso de extensão na PUC, eu vou botar lá no meu currículo. PUC Rio Grande do Sul. Uma baita de uma faculdade, estou fazendo um curso de graça. Com uns caras top. O Leandro Carnal, o Sérgio Cortella, só os caras bons. E é de graça, pode entrar lá. Tá? Posta uma foto a menos no Instagram, entra lá e tu vai fazer um curso de graça da PUC, tu vai botar no teu currículo, tu vai ser promovido, tu vai poder
investir em missões, ir em mais congressos, ofertar mais, dizimar mais, ver mais o fluir de Deus, porque tu vai se entregar mais para Deus. Faça isso. Então, não acredite em lendas, não acredite em outras situações. Ah, mas fulano não conseguiu, então eu não vou conseguir também. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Eu nunca imaginei que eu ia comprar um imóvel, mas eu consegui comprar. E eu comprei ele novo até, eu não sabia o que eu ia fazer com o dinheiro. Se eu tivesse ficado com o dinheiro, provavelmente eu tinha comprado um iPhone X, sabe? Mas eu decidi assim, não, eu vou botar esse dinheiro no banco. Botei no banco, juntou um pouquinho. Chegou um momento eu disse, cara, eu fui encorajado por uma pessoa que talvez tenha mais dificuldades que eu. Talvez alguns de vocês conhecem, ela se chama Lizzie, e ela tem uma dificuldade nas pernas, ela tem uma má formação, a Bárbara conhece ela, né? E eu me lembro que eu conversei com a Lizzie, e ela é uma pessoa que podia ter todas as dificuldades do mundo. E ela disse assim, não, Madjer, eu consegui, eu comprei meu apartamento, estou morando sozinho. Eu disse, puxa vida, e eu estou me escamando para fazer o negócio. E aí eu tomei uma decisão, disse, eu não vou acreditar que eu não vou conseguir. Eu vou lá e vou fazer. Peguei um pouco do dinheiro que eu tinha, peguei meu fundo de garantia, que normalmente quando a gente é mais novo, a gente tem medo, né, de mexer com dinheiro. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está no controle de tudo. Se o teu coração estiver no Senhor, se você se deleitar no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas para isso, o teu coração tem que se alegrar no Senhor. Vai, ora e faz. Toma posse da vitória, rapaz. E faz acontecer, em nome de Jesus. Não fica acreditando em mentira. Não fica acreditando em lendas. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, eles olharam e acharam que era um fantasma. Mas logo eles perceberam que tinha um equívoco. Tá? Eu acho que um fantasma faria mal para eles. Mas não foi isso que aconteceu. Então logo eles perceberam, não é um equívoco. É um equívoco nosso. Não é um fantasma. E vamos ver o que aconteceu. Jesus, porém, lhes falou, logo, olha como o Senhor é bom. Olha como a gente fala porcaria. Desculpa se para alguém porcaria é palavrão, tá? Olha como a gente fala porcaria quando a gente está na carne, quando a gente não está acreditando e confiando em Jesus. Os caras disseram que era um fantasma, o mestre dos mestres. Aqueles com quem eles estavam andando todos os dias, que viram fazer milagres. E eles chamaram ele de fantasma. Pô, fala sério, né? Fala sério. É a mesma coisa o Iago lá. O Iago joga um bolão. Daí um cara chega lá e diz assim, ô Iago, tu pode ficar no meu time, na reserva aqui, esquentando um banco. Daí tu olha, o cara não joga nada, Iago, o cara que está jogando. Cara, eles confundiram Jesus com um fantasma não pode fazer nada, e Jesus podia fazer todas as coisas. Mas olha que legal que Jesus foi. O que a palavra diz que ele fez? Jesus, vendo o equívoco deles, logo chamou a atenção deles. E o que ele falou? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sabe, às vezes a gente está passando por algumas dificuldades, Jesus até olha a gente passar dificuldade, mas ele é rápido em ajudar a gente. Então, nesse momento não foi diferente. Acredite, Jesus, ele está contigo. Você vai passar por dificuldade? Vai passar por dificuldade, mas Jesus está ali. E Ele vai direcionar a palavra dEle para ti. Assim como Ele está direcionando nessa noite, Ele vai direcionar quando você estiver em casa, quando você estiver no momento difícil, Ele vai direcionar. E Ele disse, tenham um bom ânimo. Cara, Jesus deve ter olhado para eles e pensado assim, meu Deus, onde é que está a masculinidade desses caras? Porque eles estavam gritando, acho que, desculpa, não tipo mulherzinha, mas tipo assim, meu Deus. Sabe, onde é que está esses cabra macho? Estão com medo de um fantasma. Eles são pescador. Cara, pescador pescador não assiste Malhação, tá ligado? Para ficar acreditando em conto de fada. Ele não está assistindo filmezinho de animação para ser levezinho. Ele era pescador, estava acostumado, ele via um monte de coisa no mar. Quantos será que não caíram no mar com um tubarão, com tudo? E aí estavam gritando porque achavam que era um fantasma. Mas Jesus logo ajudou eles e disse, tem de bom ânimo. Eu acredito que o ânimo deles estava lá na última, assim, lá no dedão mínimo do pé, lá no minguinho, sabe? O ânimo deles estava lá no minguinho. Ele disse, tem bom ânimo.
Levanta esse astral aí, gurizada, e vamos em frente. Não tenham medo, vamos em frente. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui entra um cara incrível, incrível. Eu acho muito legal essa passagem por causa da vida de Pedro. Ele disse assim: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Ele estava na dúvida ainda, mas ele fez um desafio para Jesus. Cara, eu não sei, talvez tenha algumas pessoas assim aqui, sanguíneos. Você sabe o que é uma pessoa sanguínea? Ela é impulsiva, mas ela também é instável. E ela é volátil, parece aquele sinal de batimento do coração, ou então da bolsa de valores, vai lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, vai em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Pedro era assim, ele era muito corajoso, mas ele era indisciplinado. E ele era muito corajoso, mas ao mesmo tempo ele era medroso. Não dá para entender isso direito. Isso é um sanguíneo. Se tu conhece um sanguíneo e ele tomar uma atitude dessa, calma, ele está fazendo o que ele faz, tá? Mas nós colocamos o nosso temperamento e toda a nossa vida nas mãos de Deus. É isso que a gente tem que fazer, tá bom? Pedro vai aprender uma grande lição junto com todos os discípulos. Vamos seguir. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe o que eu acho incrível nessa passagem? É que Jesus ele responde de uma forma tão objetiva. Às vezes a gente acha até meio grosseria se alguém diz sim, não, vem, sai, sabe? Mas Pedro estava lá. Não, se é tu, manda eu ir, não sei o quê. Talvez Jesus poderia fazer um discurso motivacional agora, né? Porque agora eu sou coach também, tá? Mas tem muito coach de meia tigela assim, e daí fica fazendo discurso motivacional, né? E autoajuda, né? E Jesus não fez isso. Jesus não fez um discurso para Pedro vir, sabe? Pedro já estava querendo ir. Pedro já estava assim, já que eu estou aqui, vou me botar mesmo, sabe? E aí ele disse só isso: vem, vem. E é o que ele diz para a gente muitas vezes também: vem, o que tu está fazendo aí? Vem, faz isso, faz aquilo, coragem, vem, vai, toma atitude. Fala com aquela guria, fala com aquele rapaz. Às vezes ele faz isso com a gente, só uma palavra. Vamos seguir aqui. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro decidiu ir, mas primeiro ele estava com medo. Todo mundo no barco estava com medo. Então ele se encheu de coragem e ele decidiu ir. Daí depois ele ficou com medo de novo, tá vendo? Como é que é um sanguíneo? Primeiro ele queria ir, primeiro ele estava com medo, depois ele queria ir. Mas ele estava na dúvida ainda. Daí agora ele foi, mas ele sentiu o vento, e daí ele vai ficar com medo de novo. Daí daqui a pouco ele vai sentir coragem de novo. E a gente vai ver que no final ele vai ficar corajoso. Mas daí tu vai dizer: bah, mas ele mudou muito de opinião, né? É verdade. Mas é por isso que Jesus estava ali, para ensinar uma grande lição para Pedro. Pedro então desce do barco e anda até onde está Jesus. E ele está indo, e na metade do caminho, então ele sente o vento forte. Muitas vezes a gente ouve assim: não, porque daí Pedro olhou e viu. Não, a palavra diz que Pedro sentiu o vento. Sabe que eu acredito que Pedro, com o corpo todo dele, o ser inteiro dele, olhou a força daquele vento, sentiu a força daquele vento, ouviu o barulho daquele vento. Se possível, ele até sentiu a água salgada na boca dele, porque ele deve estar gritando, né? Então ele usou todos os sentidos que o ser humano tem. Ele sentiu medo com todos os sentidos. Com todos os sentidos. E ele estava no meio da água. E agora eu quero falar algo para você que é muito importante. Que para mim foi muito importante em meio à dificuldade que eu estava passando. Quando a gente decide ouvir a voz de Deus, e mesmo quando a gente aceita a Cristo como nosso Salvador,
É como se a gente estivesse aceitando um convite dele, que ele diz, vem. Ele não diz isso na palavra várias vezes? Vem a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e aprendei, porque eu sou humilde, manso e humilde de coração. Jesus faz vários convites para nós. E às vezes a gente diz, sim, eu vou. E aí a gente vai. E a gente vai caminhando. E aí quando chega determinado momento, as dificuldades ao nosso redor fazem com que a gente sinta medo. Mas repare que foi na metade do caminho que Pedro sentiu dificuldade. Até então ele estava andando, talvez até tirando onda com os discípulos que estavam para trás. Eu acho que não, acho que ele estava focado olhando para frente. Mas ele podia estar tirando onda com os discípulos. Tipo, eu vim, eu tô bom. E aí ele foi andando. Mas quando chegou na metade do caminho ele teve medo. Muitas vezes é assim com a gente também. A gente tem uma vida inteira para viver. E a gente começa a dar passos de fé. Mas chega um momento onde a gente sente medo, onde a gente sente dificuldade. E sabe por que é no meio do caminho? Porque é no meio do caminho que tu tem que tomar uma decisão. Ou tu vai em direção a Jesus, que pode te ajudar. Ou tu volta para o barco. Sabe o que é o barco? O barco é a tua zona de conforto. Em outros momentos, por exemplo, Marcos 4, por exemplo, fala de uma passagem onde Jesus estava dormindo no barco. E ali significava a nossa vida, e Jesus está dentro do nosso barco. Mas agora Jesus faz algo totalmente diferente. Jesus está do lado de fora do barco e convida Pedro a sair do barco. Muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente está no nosso lugar de onde está tudo certo, aqui está bom para mim. Para que fazer esse negócio de missão? Para que eu tenho que me preocupar com o meu chamado? Por que eu tenho que ir além? Por que eu tenho que procurar saber mais? Por que eu tenho que investir mais tempo de oração, mais tempo lendo a palavra? Por que eu tenho que fazer isso? Por que a Bíblia fala que a gente tem que amar uns aos outros? Por que eu tenho que crescer em amor? Por que eu tenho que deixar de ser arrogante? Por que eu tenho que deixar de ser egoísta? Sabe? E aí essas situações elas vão chegando para a gente. E graças a Deus elas não chegam tudo de uma vez só. Eu acho que a gente não ia aguentar. Se Jesus fosse fazer uma limpeza na gente, tipo um lava-jato, cara, eu acredito que ia ser uma mangueira de bombeiro, a gente ia ir bem longe. Eu não sei se a gente ia suportar. Se ele limpasse a gente de uma vez só. Mas ele vai dia após dia, tornando a gente perfeito. Sabe que às vezes a gente confunde a palavra perfeito. A gente acha que ser perfeito é um estado momentâneo. Não perfeito, a palavra do latim, eu não vou falar a palavra no latim, porque eu não sei de cor, não quero errar. Mas a palavra no latim significa até o fim. Não significa que tu tem que ser perfeito agora. Significa até o fim. Significa ter uma fé que vai até o fim. Que não desiste. Um amor perfeito é um amor que vai até o fim. Amém, Jean, Jordana, Edi, Jéssica. Em nome de Jesus. É um amor que vai até o fim. Isso é ser perfeito. E então Jesus chama ele para fora do barco. Quantas vezes a gente está fora do barco? Quantas vezes a gente quer ficar dentro do barco? Mas Jesus está chamando a gente para fora. Faça algo diferente. Faça algo diferente no seu trabalho, aonde você está. Faça algo diferente. Eu não estou dizendo para você usar o teu tempo de trabalho para pregar o evangelho para o teu colega do lado e ele não quer ouvir. Não é isso. No teu trabalho ser diferente é ser eficiente. No seu trabalho ser diferente é fazer o teu melhor, é dar resultado. Hoje eu fui olhar os resultados do meu trabalho. Graças a Deus, depois de 9 meses eu voltei a trabalhar. E eu fiquei preocupado no meu retorno, porque tinha alguém lá no meu lugar. 9 meses, daí eu volto a trabalhar feliz, porque Deus me deu um rim novo. Novo não, ele é da minha mãe, tem 50 anos, mas ele é novo para mim. E aí eu olho, e aí eu vejo, meu Deus, tem alguém lá. E é uma mulher, e eu acho que ela é medonha, porque ela já arrumou briga lá com alguém na minha empresa, que já vieram me falar. Então eu pensei, e agora eu vou voltar, como é que vai ser?
e Deus me deu uma paz incrível. Ele usou um irmão lá de Sapucaí, o Samuel. E ele não falava mais com ele, só orava pela vida dele. Ele tem uma célula na escola dele, eu orientava ele. E aí ele teve um sonho e ele disse, é o Madger. E ele me mandou um desenho igual eu. E eu não tinha tirado a barba aquele dia e o desenho dele estava com a barba mal feita também. Igual eu estava naquele dia. E foi incrível, porque eu pude ter paz naquele momento. E aí eu voltei a trabalhar. Tu sabe que a guria tentou pegar o resultado que eu fiz no ano passado? Eu parei de trabalhar em novembro. Mas, para a glória de Deus, eu me esforcei. Corri, negociei tudo que eu tinha que negociar, novos contratos, tudo negociei até novembro. Dia 26 de novembro, eu saí do trabalho, fazer o transplante. Eu trabalhei até o último dia, com o transplante na cabeça e as contas na cabeça, e fazendo diálise. E pegava trem com um cano aqui, botava só uma manta aqui e ia embora. E aí a menina tentou roubar o meu... Mas eu nem sabia, eu fiquei tranquilo na minha, porque Deus cuida de mim. Eu decidi andar fora do barco. A minha dependência não é da empresa onde eu trabalho. A tua dependência não é a empresa onde tu trabalha. Não é a situação onde é que tu está. Decide pensar diferente. Quem te sustenta é quem? É Deus. É Deus que estende a mão. É Deus que dá, é Deus que tira. Por isso que a gente sempre tem que estar com a mão aberta. Sempre. Porque a gente não tem que ter medo que Deus vai tirar algo da gente. Porque se a gente manter a mão aberta e a gente for manso o suficiente para deixar Deus pegar aquilo que está na nossa mão, Ele vai pôr outra coisa. Então eu tive um certo receio, tive medo, quando eu soube que eu ia voltar e tinha alguém lá. Mas Deus me tranquilizou, assim como Ele tranquilizou Pedro também. Hoje eu estou trabalhando de casa, e eu olhei o resultado lá. Meu Deus, eu consegui atingir minha meta. Só agora eu consegui ver, sabe? Porque daí eu voltei, meu chefe foi lá no RH, deu os vistos lá, tudo. E eu consegui atingir minha meta, diminuir os custos do meu setor em 50%. Glória a Deus, já pensou? Tuas contas diminuir 50%? Bah, foi muito bom. Então, quando a gente estiver no trabalho, trabalha para a honra e glória do Senhor. E quando eu tiver meu tempo livre? Cara, tem um monte de coisa para fazer. Aqui na igreja, para ajudar. Tem missões, eu sou um dos líderes da MPC. Se você quiser servir, a gente está aqui, vem junto, tem a Casa Lar, tem um monte de coisa para fazer. Saia do teu quadradinho. Ah, mas eu não quero fazer nada disso. Amém, faz o que tiver no teu coração, o que o Senhor colocar. Tá? Vamos seguir aqui. Então aproximaram-se. Jesus ainda assim. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou a Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui tem outro ponto interessante de Jesus. Primeiro, ele não deixou Pedro se matar afogado lá, né? E ele logo estendeu a mão. E interessante também é que primeiro Jesus segurou Pedro com a mão e depois ele disse, homem de pequena fé. Às vezes a gente tem medo que a gente está num caminho, então a gente não está muito seguro, vem a dificuldade, a gente, eu vacilei. E agora? Jesus te estende a mão primeiro, te puxa para perto dele, e depois ele fala contigo e fala ao teu coração. Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que tu duvidou? Mas ele está segurando a tua mão, entende? Ele não está falando isso e te vendo assim sofrer e passar dificuldade. Não, ele está segurando a tua mão, mas ele está te corrigindo, porque o que a palavra diz? Que Deus corrige a quem ama. A quem ele tem como filho, ele chama a atenção. E assim é que um pai faz. E ele fez isso com Pedro. E a gente sabe o quão Pedro foi importante para Jesus. Depois, Jesus coloca Pedro para cuidar das ovelhas dele. E é por causa de que Pedro aceitou esse convite, e todos os outros discípulos, que hoje nós podemos louvar e agradecer e viver para Jesus. Porque Pedro um dia aprendeu essa lição aqui, assim junto com outras lições, e não desistiu, mas prosseguiu, é que nós estamos aqui hoje. Foi porque algum homem, alguma mulher, cheio de fé, cheio de vontade, que não olhou as dificuldades, tomou uma atitude e caminhou em direção ao chamado, caminhou em direção à missão que tinha na sua vida. Sério, gente, por muito tempo eu ficava olhando assim, achando que alguém ia roubar meu chamado. Sabe,
Por muito tempo eu pensei que eu ia cantar na igreja, porque eu era do coral há muito tempo. Então eu pensava assim, mas não fui eu que fui chamado agora para cantar. Jesus amado, tem alguém roubando meu chamado. Que nada, não tem ninguém roubando o teu chamado. Jesus, ele tem algo específico para ti. Ele tem uma missão para cada um de nós. E ninguém pode roubar isso. Sabe? Às vezes a gente deixa de aproveitar as oportunidades. Mas fica tranquilo, a oportunidade não se perde. Alguém aproveita. Se tu não aproveitar, alguém vai aproveitar. Mas Jesus sempre vai. O que é para ti, entendeu? Eu estou falando de chamado, tá? Estou falando de chamado. Então, Deus não se arrepende do chamado dele para as nossas vidas. Se a gente olhar essa passagem aqui, a gente pode dizer, poxa, mas Jesus disse que Pedro tinha pouca fé, e como é que depois ele deu um ministério para Pedro? Mas é que ele estava ensinando Pedro, igual ele faz com a gente, ele está ensinando a gente. Para quê? Para a gente alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então, ele está ensinando a gente todos os dias. Não desanima se tu ouvir uma palavra aqui, não. Olha, toma tal atitude, não seja egoísta. Aí depois tu chega e é egoísta. E tu, ai meu Deus do céu. O fato de tu se preocupar com isso, já é um sinal bom. A tua mente não está cauterizada, tu está pensando, tu está indo em frente. E Pedro tomou uma atitude, e nós sabemos qual foi essa atitude. Ele estendeu a mão, Jesus segurou a mão dele, repreendeu ele, e em seguida, o que é que Jesus fez? Jesus voltou com ele. E aqui tem outro ponto interessante. Eu acredito, não existe base bíblica para a gente dizer como eles voltaram. Mas eu acho que Pedro deve ter voltado agarrado em Jesus, sabe? Eu não sei se ele voltou assim, sabe, muito assim, Jesus ali, eu aqui, né? Igual naquele filme, a 5 Passos de Você. Alguém já viu esse filme? Algum homem já viu esse filme? Tá lá, beleza. É porque as mulheres, a minha namorada olhou, que as mulheres olham. Alguém chorou? Tá bom. Mas eu acredito que Pedro não estava muito longe de Jesus, porque ele viu que quando ele estava no meio do caminho, ele passou dificuldade, então ele se agarrou em Jesus quando Jesus estendeu a mão e ele voltou. Só que sabe de uma coisa? A palavra não diz que Jesus acalmou a tempestade quando segurou Pedro. Ele foi com tempestade e ele voltou com tempestade. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Ele foi até Jesus, depois ele voltou com Jesus, mas a tempestade estava ali. Estava, né? Muitas vezes a gente não quer ter tempestade quando a gente está com Jesus. Mas vai ter tempestade. A não ser que tu acredite na teologia da prosperidade, onde nada pode te tocar. Mas não é assim com Jesus. Nós passamos maus bocados às vezes, mesmo com Jesus. Mas a diferença e o que estava sendo ensinado ali, não tinha a ver com fantasma, ou com um ser mais corajoso que os outros. Não tinha a ver com isso. O que estava sendo ensinado ali era confiança em Cristo. Era isso que estava sendo ensinado. O que estava sendo ensinado ali, e Jesus estava quebrando algo no coração dos discípulos, é que as lendas, elas podiam ser lendas para os outros, para eles era outra situação. O mar poderia ser perigoso e algo terrível para outras pessoas, mas para eles não. O que Jesus estava querendo ensinar para eles é que eles podiam confiar em Jesus em qualquer situação. Em qualquer situação. E aí então Jesus traz Pedro de volta. Na tempestade. Na tempestade. E às vezes a gente passa por essas situações. Se você já passou, você sabe que você cresceu muito. Quando você voltou, quando você sabia que Jesus estava com você. E aí você mesmo assim continuou caminhando. É o período onde a gente mais cresce. É na dificuldade. Eu estudei um pouco de psicologia, não sei se tem algum psicólogo aqui, alguém estuda. Isso, né? O estado de alegria pleno, ele não faz parte do nosso ser. Se nós vivêssemos sempre em êxtase, a gente ia ter um treco. Sério, a gente não ia conseguir resistir a uma alegria assim, sabe? Só alegria, só alegria, só alegria, só alegria. A gente não ia resistir. Não existe como viver um estado de êxtase pleno. Jesus usa até mesmo as dificuldades para nos ensinar grandes situações e a gente ter uma vida equilibrada, tá bom?
Vamos seguir aqui no texto. E quando subiram para o barco, Jesus acalmou a tempestade. Viram? Jesus acalmou quando eles subiram no barco, não antes disso. Quando ele subiu no barco, eu não sei que conversa eles deveriam ter tido, mas provavelmente eles ficaram engrandecidos. Tanto é que eles adoraram a Deus ali, porque foi algo muito grande que aconteceu. Eles aprenderam uma grande lição para a vida deles. A gente tem que lembrar de Jesus quando a gente estiver no caminho, quando a gente chegar no meio do caminho, quando a gente estiver em dificuldade, a gente tem que lembrar de Jesus. E se há algo que eu gostaria que vocês guardassem nessa noite, é que a vida cristã ela não é uma corrida de 100 metros. Eu não estou falando nada de que não seja óbvio aqui. Vocês sabem disso, mas muitas vezes nós esquecemos. Mas é justamente por isso que a gente tem culto toda sexta, que é para a gente lembrar das coisas que Jesus fez. E a gente lembrar também durante a semana, e sempre estar meditando na palavra. Mas se há algo que eu gostaria que vocês lembrassem, é que Jesus está com você. Ah, mas ele me convidou para sair do barco e eu estou passando por uma dificuldade. Jesus está com você. Mas eu caminhei, dei alguns passos e tropecei na caminhada da fé. Jesus está com você. Você pode decidir voltar, o risco é o mesmo. O risco é o mesmo, tu voltar e ir em direção a Jesus, tu está no meio. Caminha para frente então, em direção a Jesus, confia nele. E aí você vai caminhar com Jesus. Só assim você vai caminhar com Jesus. Se você decidir sair do teu barco, da zona de conforto, para caminhar com ele. Amém? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe que lá no início dessa mensagem, quando os discípulos falaram e eles acreditaram que Jesus era um fantasma, eles criam naquilo. A gente sabe pela palavra que a nossa boca confessa aquilo que o nosso coração está sentindo. Se você colocar um não sei, um eu não consigo, um eu não posso na sua boca, é isso que você vai conseguir. Você não vai conseguir, você não vai chegar onde você quer, você não vai atingir os seus objetivos. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas Jesus sempre dá uma nova chance para a gente, para trocar as nossas palavras. Eu gostaria de orar com vocês. Eu não vou me prolongar muito, já está no nosso horário. E eu espero que tenha sido edificante para vocês. Meditar nesse irmão tão diferente que foi Pedro. E que nas nossas vidas a gente tome a decisão de sempre confiar em Jesus. Sempre mesmo. Na dificuldade e até mesmo nos momentos bons. Porque sabe que muitas vezes os momentos bons eles nos atrapalham também. Os momentos bons às vezes têm a capacidade de nos distrair também. E às vezes a gente está no meio do caminho e às vezes quem nos atrapalha não é uma tempestade. Às vezes quem nos atrapalha é as coisas boas que a gente está usufruindo. Eu gostaria de que você pensasse, a partir dessa noite, aonde você está confortável demais, a ponto de confiar em si mesmo. Essa é a grande questão. Que às vezes a gente está confiando em nós mesmos. E não é para ser assim. É para a gente confiar em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu convido vocês a ficar de pé. E... Que bom, está no horário. Eu gostaria de fazer 2 orações com vocês. Primeiro eu gostaria de fazer uma oração para você que está vindo aqui pela primeira vez, ou talvez você que está voltando para Jesus há pouco tempo, que talvez estava
desviado, que estava andando num caminho diferente, mas decidiu, mesmo tendo caído, decidiu estender a mão e deixar Jesus te levar. Eu gostaria de orar por você e também gostaria de fazer uma segunda oração, nesse mesmo momento, pedindo para que Jesus nos dê coragem para fazer o que a gente tem que fazer. Sabe que nesse tempo de fé que eu tenho 29 anos, e eu tenho 19 anos de fé. Eu aprendi muitas coisas, e eu tenho vários testemunhos, mas tem uma coisa que eu não quero, é deixar de viver com Deus, e deixar de viver e de ver novos testemunhos. Isso a palavra chama de mornidão. Antes vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. Ser morno é estar na zona de conforto. Ser morno era se Pedro tivesse ficado no barco. Uma grande lição ali foi aprendida, porque Pedro decidiu sair do barco. Sai do barco. Seja a pessoa que está à frente da sua vida. Esteja no palco da tua vida. Seja a atriz principal da tua vida. Não deixe alguém decidir o que é bom ou o que não é bom para ti. Confia em Jesus e segue. Confia em Jesus e segue. Quem sabe o teu sonho é fazer uma faculdade que ninguém acredita que tu vai fazer. Quem sabe o teu sonho é fazer medicina. Ou então fazer uma engenharia espacial. Alguma coisa bem fora assim da... Mas talvez seja alguma coisa simples. Talvez seja fazer direito. Confia. Creia. Porque Jesus vai te levar. E Ele vai te fazer uma bênção aonde tu te colocar. Vamos orar. Você que está hoje com o coração receptivo, que quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e voltar para Ele, faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu volto para Ti e eu aceito a Ti como meu único e suficiente Salvador. Eu aprendi nessa noite que estendendo a mão para Ti, Tu vai me segurar e me conduzir. Ainda que eu ande em tempestade, ainda que eu ande por situações difíceis, em Ti eu posso confiar. Por isso nessa noite eu abro meu coração para Ti e entrego minha vida a Ti. Não só com a minha boca, mas com o meu coração. Porque eu creio nessa noite que Tu é o Senhor que acalma as tempestades, que Tu é o Senhor que estará comigo no meio da luta, e que Tu é o Senhor que não ignora as minhas dificuldades, mas que me abraça, que estende a mão com amor, e me leva até o final, até estar seguro, junto contigo. Nessa noite, eu Te aceito como meu Senhor, meu Salvador, até o fim. Amém. E agora para todos nós, se você tem uma dificuldade agora, coloca isso diante do Senhor, e Ele vai te dar a direção. Continua confiando no Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, do Teu poder. Nós reconhecemos, Deus, que não existe ninguém que se compare a Ti. Nós sabemos, Senhor Jesus, que Tu és poderoso, que Tu és grandioso e que Tu faz grandes obras. Mas nós queremos ver isso na nossa vida. Nós queremos crer e nós vamos crer naquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, Senhor. Neste momento nós colocamos os nossos medos, os nossos desafios, as nossas fragilidades e até mesmo os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Nós não escondemos os nossos pecados diante da Tua presença. Nós fazemos eles conhecidos de Ti, porque a Tua palavra diz que aquele que encobre os pecados não prospera, mas aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia e prospera em Deus. Nós confessamos nossos erros a Ti. Nós confessamos que muitas vezes nós somos medrosos, muitas vezes nós desistimos da metade do caminho, mesmo sabendo que o Senhor está ali. Mas nessa noite nós dizemos nós não desistiremos. Nós seremos aqueles que vão ir em frente. Nós seremos aqueles que vão fazer diferença na nossa família. Não tem nenhum cristão firme, não tem nenhum cristão que fez a diferença na sua família. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro.
Você vai ser a primeira que vai fazer a diferença na sua família. Em nome de Jesus, creia que você vai fazer a diferença lá dentro. Você passa por dificuldades, sozinho, sendo cristão dentro da sua família. Creia naquilo que o Senhor pode fazer. Creia naquilo que o Senhor pode fazer. Ele é quem tem poder para salvar toda a sua família. Ele é quem tem poder para te colocar na melhor faculdade. Ele é quem tem poder para te levar através de missões para o mundo inteiro. Mas é Ele também quem tem poder para te fazer amar o teu vizinho. É Ele quem tem poder para te fazer amar o teu irmão que está do teu lado. É Ele quem tem poder. É Ele quem tem poder para fazer o teu casamento, o teu relacionamento ser um lar de Deus, ser um lugar onde Deus prospera e que as pessoas vão ver como Jesus é grande no teu relacionamento. Deus, nessa noite restaura relacionamentos. Restaura aqui relacionamentos de pai e filho, de mãe e filha. Que haja perdão, que haja restauração, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Porque nós não somos daqueles que desistem no meio do caminho. Nós cremos num Deus que faz o impossível acontecer, no poder do nome de Jesus. Creia no nome de Jesus, porque Ele faz o impossível acontecer, para a honra e glória do seu nome. Se você acredita nisso, dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.